Boa noite a todos. Então já temos os candidatos sentados pela ordem que foi sorteada. Temos primeiro da CDU Joaquim Santos, à minha direita. Do segundo, o PAN, André Nunes. Depois temos Eduardo Rodrigues, do PS. Luís Cordeiro, do Bloco de Esquerda. Manuel Pires, do PSD. E Humberto Batardo, do CDS. Vamos passar então ao Bloco de Esquerda com o Luís Cordeiro. Ok. Boa noite, muito obrigado. Em primeiro lugar, quero cumprimentar efetivamente quem organiza este debate, porque, sem dúvida nenhuma, temos um déficit grande em termos de comunicação social no Conselho e é importante surgirem estas oportunidades para podermos discutir em conjunto. Por outro lado, quero também, naturalmente, cumprimentar os elementos que fazem parte deste painel de debate e, por último, claramente, cumprimentar a população que está aqui, até porque o debate dirige-se a elas, já que vocês são os munícipes, que no dia 1 de outubro irão votar nestas forças políticas que aqui estão. O Bloco, no seu programa, não baseia o seu programa em promessas. O nosso programa é baseado em compromissos e em políticas alternativas. Políticas alternativas essas que têm sempre presente o combate às desigualdades, que é de facto uma das situações mais graves que o nosso país atravessa, e às necessidades das populações. Uma das políticas que nós naturalmente queremos abordar é uma política de maior participação e mais democracia e reforço da democracia do poder local. Para isso é necessário combater a enorme abstenção. O Seixal goza de uma situação num ranking nacional não muito agradável, é o 5º concelho do país com maior abstenção em 2013. 61,2%. Também, uma das curiosidades é que a maioria absoluta que governa o município foi eleita com menos de 17% dos eleitores. E, sem dúvida nenhuma, nós temos que reforçar a democracia e temos que reforçar o poder local e, para isso, é fundamental a participação. O combate à abstenção deverá ser um desígnio de todas as forças políticas. Naturalmente, o Bloco tem um conjunto de ideias acerca de como combater esta abstenção. Não é algo que se faça de um dia para o outro, mas é necessário, naturalmente, voltar a ganhar a confiança dos munícipes, deixar de prometer mundos e fundos para depois não se concretizar, ter maior rigor e transparência na gestão da autarquia, reforçar o poder dos cidadãos criando verdadeiros espaços de debate abertos às diversas opiniões, realizar reuniões de Câmara descentralizadas que foram iniciadas no mandato atual, mas que subitamente no último ano deixaram de existir, voltar a insistir no orçamento participativo, porque entendemos que, podendo ser muitas vezes jogado para escanteio, não deixa de ser efetivamente uma forma pedagógica de levar a que os municípios sintam que podem participar na vida da autarquia, a transmissão pela net das reuniões de Câmara e da Assembleia Municipal, como seria bom. O Bloco defende o referendo local para situações muito especiais e assuntos relevantes, fazendo desta maneira sentir à população que deve intervir na vida do município para além do voto de 4 em 4 anos. Votar simplesmente de 4 em 4 anos não é suficiente para viver no município. Uma outra política que queremos claramente abordar e aprofundar é na educação. Entendemos que a educação é o elemento fulcral do combate às desigualdades. E é a escola pública que tem como função iniciar esse combate e é nos primeiros anos de escolaridade que ela se começa. É, pois, fundamental aumentar a rede pública do pré-escolar e do primeiro ciclo como forma de acabar com o turno duplo no nosso Conselho, garantindo também o prolongamento dos jardins de infância e criando as restantes condições para a existência de uma escola pública a tempo inteiro, garantindo simultaneamente as condições do artigo 64 da Constituição, que contempla a gratuidade dos materiais didáticos, que já se vai verificar este ano, mas também dos transportes e refeições. No que diz respeito à saúde, é uma das outras áreas que o Bloco entende fundamental. É necessário garantir condições para uma saúde como direito universal, que não pode ser exclusivamente orientada para o tratamento da doença e pouco focado na prevenção e promoção da mesma. Continuar a apoiar a construção do Hospital no Seixal, mas contribuir decisivamente para a criação de uma rede de cuidados de saúde primários que cubra todo o território e municípios. A saúde é uma competência do Estado Central, mas nenhuma autarquia pode lavar as mãos das necessidades das populações. Queremos também colocar o social no topo da agenda. É dever do poder local responder às necessidades das populações que lhes estão mais próximas. Ter em conta a sua diversidade social, de género, etária e cultural. As autarquias devem promover políticas adaptadas a esta realidade. O direito à habitação tem que ser uma realidade neste Conselho. Val de Xixas e Santa Marta são manchas que urge erradicar. Não queremos mais guetos, mas temos de construir em conjunto uma política de habitação que dê resposta a estes casos e aos mais de 1.300 pedidos de habitação social que estão registados na autarquia. A mobilidade é outra preocupação e outra política que queremos abordar. No Concelho de Seixal,
mais de 50% da população que trabalha e estuda falo fora do nosso concelho e que mais de 50% das deslocações são feitas em transporte individual. É, pois, necessária uma política de transportes que contribua para a alteração do transporte individual para o coletivo, impondo-se a criação de um plano estratégico de mobilidade para o concelho e região, tendo também presente a preservação da qualidade ambiental. Desenvolvimento económico, sim, mas sustentável. Criar condições com vista a atrair o investimento e o emprego no concelho, por uma política inclusiva e sustentável que tenha em linha de conta os objetivos do desenvolvimento económico do território, com grande atenção às atividades que geram valor acrescentado, que qualificam o trabalho, que combatem a precariedade e que utilizam de forma eficiente os recursos disponíveis e não degradam o ambiente, por forma a termos um melhor emprego num concelho que possui um poder de compra inferior à média nacional e que na área metropolitana de Lisboa possui o segundo menor poder de compra per capita. Por fim, gostaria de falar também na cultura. E queremos uma cultura para todos os públicos. Por uma política cultural pela igualdade, plural e aberta, apresentando uma estratégia e um projeto integrado, com uma oferta que incentive a criação, a expressão e a difusão da diversidade que constitui a população do concelho. Sobre a saúde, como há pouco eu disse, naturalmente, tratar da saúde não quer dizer, tem que começar efetivamente pela promoção e a prevenção antes de combatermos a doença. E é fundamental impulsionar e criar um conjunto de estruturas locais que juntem a área da saúde, as escolas, a autarquia, a segurança social, de forma a incentivar cada vez mais práticas de promoção e prevenção da saúde. Infelizmente, nos últimos anos, o orçamento da Câmara, numa rúbrica que lá existe, o Seixal Saudável, tem estado a zero ultimamente. É fundamental nós reforçarmos isso e ser a autarquia a dar, efetivamente, passos muito concretos no que diz respeito à promoção e prevenção da saúde. Sobre a questão da rede de cuidados de saúde primários. Há aqui uns anos, eu ainda não andava nestas lidas, há aqui uns anos houve alguém, na altura candidato do Bloco de Esquerda, referiu que era importante o hospital, mas também a rede de cuidados de saúde primários. Na altura, já aqui há uns anos. E caiu o Carmo e a Trindade aí que, por aqui del Rei, o Bloco não apoiava a construção do Hospital de Seixal. Não, o Bloco apoiava a construção do Hospital no Seixal. Mas temos que ser claros. Se não tivermos uma rede de cuidados primários eficiente, que cubra todo o território de todos os municípios, nem 2 nem 3 hospitais chegam. Portanto, não vale a pena. E na altura, quando o Bloco disse isso, houve uma série de gente que imediatamente começou a dizer que o Bloco não falava no hospital, era porque era contra o hospital. Não, não era contra o hospital. Temos é que ter a noção, efetivamente, muitas vezes, de como é que devem ser tratadas determinadas situações com as prioridades que lhe devem dizer respeito. E não andarmos a encher a boca simplesmente com situações que ficam muito bem, mas às vezes não resolvem completamente o problema. E não temos que ter qualquer tipo de vaidade em discutir as coisas desta forma. Na rede de cuidados primários, sem dúvida nenhuma, a questão do Centro de Saúde de Corroios, esta questão da passa-culpa, eu não gosto nada. A culpa é do Estado Central, a culpa é do poder local e vice-versa, e aí há um bate-bola total. Mas no meio desse bate-bola, a população de Corroios, infelizmente, levou mais de 15 anos, e ainda não tem, com um centro de saúde deficientíssimo. E reparem bem, uma situação gravíssima, que é um investimento de 1.800.000 euros. E, portanto, andou-se 15 anos a discutir entre um lado e outro, e como diz o ditado, quem se lixou foi um mexilhão, que ficou sem serviço de saúde digno com Corroios. E, portanto, não há ninguém que se possa orgulhar de levantar a bandeira e hastear a bandeira a dizer que esta vitória é minha. Não é de ninguém, infelizmente. Isto não é uma vitória de ninguém. E é esta situação que não se pode voltar a repetir nas outras unidades de saúde e cuidados primários que são necessárias. Quer as Foz da Amora, quer o Pai Pires, quer Pinhal dos Frades, quer a Fernão Ferro. Não podemos voltar a discutir a questão da criação de um centro de saúde de 15 anos para fazer um investimento de 1.800.000 euros. Nem vou dizer onde é que nós gastamos 5 milhões de euros por ano, porque toda a gente sabe. E, portanto, falar-se de 1.800.000 euros é inconcebível. Não podemos fazer isto. E, portanto, é fundamental. E, claramente, o hospital deverá ser naturalmente concretizado. Mas é um hospital, temos que ter a noção disto. Temos um Hospital Garcia de Horta aqui. O Hospital Garcia de Horta tem que ser valorizado e tem que ser, efetivamente, preenchido com todas as funções e valências necessárias. O Hospital do Seixal é um hospital de retaguarda. Não tínhamos de ter realidade. Não há um hospital idêntico ao Garcia de Horta. Não é. Não pode ser.
E temos que ter esta noção. Mas desde que tenhamos uma rede de cuidados de saúde primários a funcionar bem fundamental, poderemos efetivamente ter melhorias na saúde no Conselho. Muito obrigado. É fundamental ter em linha de conta que não basta construir simplesmente um equipamento e colocar lá gabinetes e colocar lá uns médicos e a partir daí temos uma unidade de saúde familiar e temos um centro de saúde. Não. Precisamos de claramente que essas redes de cuidados de saúde primários tenham uma capacidade, quer em termos humanos, quer em termos de equipamentos e de meios, que permitam claramente fazer dessa rede de cuidados de saúde primários um serviço de triagem que permita claramente avaliar a situação de um município que ali se apresenta, que se possam fazer alguns diagnósticos prévios, alguns exames prévios, e que neste momento, com os meios e equipamentos tecnológicos que temos, poder fazer com que antes desse doente chegar a uma urgência do Hospital no Seixal, ou se for mais grave, no Hospital Garcia da Horta, todo o diagnóstico e todos os exames previamente feitos na rede de cuidados primários estejam à disposição da equipa que está nas urgências do hospital, facilitando naturalmente a entrada desse doente em função da sua gravidade. E, portanto, temos que pensar a rede de cuidados primários numa outra dimensão. E temos que pensá-la, de facto, que ele tem que ser um suporte claro daquilo que é o hospital. O hospital estará preparado para depois dar uma resposta de uma maior gravidade que seja apresentada pelo doente. E assim teremos uma rede de cuidados primários que naturalmente funcionará e ajudará a um melhor funcionamento do hospital. Não aparecerá gente no hospital com uma dor de cabeça, porque a situação será tratada claramente a nível da rede de cuidados primários. A questão que se falou aqui já da situação da Câmara intervencionar ou ter uma ação interventiva em termos da criação ou mesmo da construção de rede de cuidados primários, do SF ou de centros de saúde, ou não ter. Naturalmente, as competências são do Estado Central, é um facto. Mas se nós analisarmos, gerir uma autarquia é tomar decisões e fazer opções. Se eu aqui fosse elencar, há um conjunto de outras competências que são do Estado Central e que a autarquia intervém de uma forma muito ativa e que eu apoio claramente. Portanto, se eu for analisar, há algumas competências do Estado Central e a autarquia intervém financeiramente. E há outras que não intervêm. Há alguma dificuldade em perceber a discricionariedade e a opção destas situações. E, portanto, aquilo que para o Bloco de Esquerda é fundamental é as necessidades das populações são prioritárias. E qualquer poder que queira servir as necessidades das populações tem que as ter presentes e tem que agir da forma que entender necessário para dar resposta a estas necessidades. Só assim é que é um poder local próximo das populações. Muito obrigado. Muito boa noite, Daniel. É de onde? Roxo. Faça favor. Só tenho que situar a primeira pergunta porque acho que é fundamental para enquadrar aquilo que eu venho aqui perguntar. Existe, e foi aqui falado muito de desporto, foi aqui falado muito de saúde pela via do desporto, existe uma carência de infraestruturas desportivas, nomeadamente pavilhões, no Concelho de Seixal. Por exemplo, a freguesia onde eu resido, que tem, se não for a maior freguesia do Concelho, é a segunda maior freguesia do Concelho, neste momento não tem nenhum pavilhão disponível para as populações. Não há um pavilhão escolar e existe um pavilhão municipal, que é o pavilhão do Alto Minho, que está cedido a um clube que é o único usuário daquele espaço. Da mesma forma que existe um pavilhão na Torre da Marinha, que é utilizado por um só clube desportivo, pelo Torrense. A minha pergunta, e sabendo que o pavilhão da Escola Reis Silveira tem o piso no estado em que está, que as condições do pavilhão da Escola Pedro Henriques Lobato está como está, a minha pergunta é muito simples, e já não indo aos pavilhões escolares, cuja capacidade é muito inferior àquilo que são as necessidades de todos os clubes do Concelho, gostaria de perguntar se esta política de entregar pavilhões municipais, que são de todos nós, a clubes, para uso e fruto deles e só deles, obrigando crianças de 4 anos, dos 4 aos 8, como hoje, que são de Corroios, irem treinar ao pavilhão da Escola Reis Silveira, na Torre da Marinha, se essa política é para continuar, no caso do candidato da CDU, e qual é que é a opinião dos outros candidatos sobre este tema dos pavilhões municipais entregues à exploração de um só clube e não ao serviço da população. Vítor Cavalinhos, muito boa noite. É de onde? Boa noite, eu sou de Seixal.
Vejo aqui um grande testamento, peço desculpa, tem que ser uma pergunta rápida e concisa, por favor. O testamento, eu tenho que situar a pergunta e vou ser rápido. Eu sou Vítor Cavalinhos e sou candidato do Bloco de Esquerda à Assembleia Municipal. Portanto, declaração de interesses para ficar tudo claro. A questão que aqui queria colocar é sobre o problema do emprego. O candidato da CDU, Joaquim Santos, disse que a questão do emprego é uma questão estratégica e eu estou totalmente de acordo. O Bloco, e eu estou de acordo com isso. E situo rapidamente. O assunto é o seguinte. A Câmara assinou um protocolo com a Associação Naval Amorense para garantir monitores no plano de água das piscinas da Mora. Os monitores efetivos do quadro do município que lá estavam foram transferidos para a piscina de Corroios. A seleção de monitores foi feita por funcionários da área do desporto da Câmara Municipal. Os monitores foram contratados com um contrato de prestação de serviços, pagos à hora. A Câmara Municipal de Seixal, ao delegar numa entidade a contratação de trabalhadores que financia através de protocolo, está a promover o trabalho precário. E a questão, termino por aqui. Se o PCP defende que a um posto de trabalho permanente deve corresponder um contrato de trabalho permanente, como explica o candidato Joaquim Santos esta contradição? Agora, Nuno Capucha, muito boa noite. É de onde? Aqui do Seixal. Faça favor. Bom, introduzindo muito rapidamente a pergunta, ainda bem que se falou de saúde, mas não se falou de um dos principais atentados à saúde que se pratica neste Conselho, que é todos os dias praticado pela Cirurgia Nacional. E portanto, eu vou ser muito direto. Esta é uma pergunta que, no fundo, se divide em dois. É que eu resumi desta forma. O que pensam fazer os candidatos para garantir que a monitorização da poluição provocada pela Megasa corresponde à realidade efetiva, em termos de poluição do ar, poluição sonora, etc., realidade que se vive em Pai Pires e arredores? Ponto B. O que pensam fazer os candidatos para garantir aos municípios uma qualidade ambiental que não se limite a um mero cumprimento dos valores legais, eu quase diria um mero lavar das mãos? A questão apresentada por Daniel Arruda sobre os pavilhões desportivos no Concelho de Seixal. É um facto que há um déficit de pavilhões desportivos no Concelho de Seixal. Há algumas escolas, EB2-3 e secundárias no Concelho, que têm carências de pavilhões e que era fundamental que, naturalmente, o Estado Central, que é neste caso o responsável por essa área, desenvolvesse, e já a nível da Câmara tomámos posições a esse nível, que é fundamental a construção de mais pavilhões escolares. Porque, sem dúvida nenhuma, não é imaginável que, em pleno século XXI, nós assistimos a crianças a fazer a prática de educação física ao ar livre, muitas vezes com frio e com chuva, e não terem condições para desenvolver essa atividade. E, portanto, esta é claramente uma reivindicação que já foi desenvolvida na Câmara, foi apresentada na Câmara, e claramente o Bloco subscreve e é fundamental essa situação. Há depois um outro conjunto de pavilhões que a autarquia tem desenvolvido, como falou, a questão do Torrense, a questão do Alto Moinho. Naturalmente, estão entregues a duas coletividades a exploração desses dois equipamentos, mas eles não se devem simplesmente ser utilizados só por esses dois clubes, naturalmente. Portanto, essa é uma gestão que é feita por essas duas coletividades, mas a disponibilidade do pavilhão tem que estar também ao serviço da restante população, e essa é uma situação que, naturalmente, a autarquia na área do desporto, e perante uma situação dessas, deve, junto desses dois clubes, averiguar se de facto eles ocupam permanentemente o pavilhão e impedindo a utilização por outros meios. E depois, neste momento, até ultimamente, aliás, na penúltima sessão de Câmara, aprovou-se uma tranche de 500 mil euros para o pavilhão de jogo desportivo de Santa Marta do Pinhal. É verdade. Como já tinha sido aprovado para o Centro de Solidariedade de Pinhal dos Frades, 650 mil euros. Posso dizer que foi adjudicado. Adjudicado, pronto. Mas, é adjudicado pela Câmara. Pronto, portanto, está efetivamente a avançar-se com o financiamento por parte da autarquia para a criação de mais espaços esportivos. Ok? Pronto. E, portanto, claramente que é uma política que tem que ser desenvolvida, tem que ser continuada, para que esta situação que o Daniel apresentou não tenha continuidade. A questão da piscina da Amora. A questão da piscina da Amora, naturalmente, eu fiquei muito surpreendido na reunião de Câmara, na 20 de junho, quando aparece uma proposta de protocolo com a Associação Naval Amorense, que é uma forma clara de trabalho precário, sejamos claros. Se até aqui os monitores do plano de água nas duas piscinas eram funcionários da autarquia,
De um momento para o outro, faz-se um protocolo com a Associação Naval Lourenço, com um financiamento de mais de 200 mil euros, e que 15 monitores foram contratados e, a partir de hoje, começaram as suas funções, e é trabalho precário. E, portanto, esta é uma situação com a qual o Bloco não concorda. Estranhámos que, na altura, na Câmara, foi o único partido que votou contra. Todos os outros partidos na Câmara votaram a favor desta situação. Nós criticamos fortemente, até porque, neste momento, o próprio Governo tem uma lei, um projeto de lei, para, efetivamente, erradicar os precários no Estado, e não só, e nas autarquias também, com o qual não só o PS, como o PC e o Bloco têm posições muito claras a esse nível, e tomamos conhecimento de uma situação dessas que achamos inadmissível. Não é possível que a Câmara dê uma imagem destas. E, sem dúvida nenhuma, é uma situação que deverá ser completamente ultrapassada. Não entendemos essa situação. Nós somos claramente contra o trabalho precário. E uma autarquia tem que dar o exemplo. O ambiente na siderurgia nacional. Claramente que é um problema gravíssimo que as pessoas ali de Pai Pires, mais prioritariamente, são aquelas que mais próximas estão deste equipamento industrial, sentem estes malefícios. Naturalmente é necessário fazer algo. A Câmara aprovou há tempos de que se fosse feito, através, se não me engano, de uma universidade, um estudo em termos das condições de saúde das populações, para identificar se havia resultados concretos desses malefícios provocados pelo ambiente na zona envolvente Pai Pires e se havia resultados concretos sobre isso. É fundamental termos mais estações de medição da qualidade do ar em volta. Não basta uma estação, temos que expor de uma forma tal. E é necessário, claramente, porque esta empresa que tem este equipamento aqui na siderurgia tem uma outra empresa semelhante em Espanha. E, naturalmente, em Espanha tem outro tipo de comportamento, outra atitude. É fundamental. Foi criado um grupo de trabalho que depois o grupo dos contaminados fez parte do mesmo. É fundamental envolver as populações nesta questão e é fundamental, naturalmente, junto da proprietária do equipamento, fazer sentir, em conjunto também com o Governo Central, porque a Agência de Ambiente tem que se manifestar sobre esta situação e tem que fazer sentir. É importante a siderurgia no Concelho de Seixal, mas é importante a vida e a saúde das populações que envolvem o Concelho de Seixal, concretamente Pai Pires. E, portanto, se há alguma incompatibilidade, ela terá que ser resolvida, sem dúvida nenhuma. Não podemos, ao longo dos anos, continuar a conciliar com esta situação. E é fundamental criar-se uma estrutura envolvendo o maior número de entidades e, principalmente, a população, porque é aí que nós vamos ganhar a participação das populações na vida do município. Obrigado. Fazendo com que elas façam parte de todos estes organismos. Muito obrigado. Vamos agora ouvir Joel Lira, Sónia Alves e Sofia Figueiredo. Joel, boa noite. Boa noite. Sou natural de Amora, tenho 71 anos e sou subejamente conhecido dos candidatos, nomeadamente dos candidatos que me têm aturado em sessões de Câmara. Eu penso que sou a única pessoa que aqui está que vai de vez em quando falar com os nossos amigos que representam a autarquia. O meu problema é que eu vou começar aqui por falar ao candidato Joaquim Santos, e começo por ele, porque ele disse que dá gosto viver no Concelho de Seixal. Eu pergunto aos presentes se dá gosto viver no Concelho de Seixal. Eu peço desculpa, mas isto é uma sessão de perguntas, eu sei, não é para estar a falar de cada candidato. Eu fiz a pergunta em relação ao... Sim, mas é para fazer uma pergunta ao candidato, se não dá é gosto viver uma no Concelho de pergunta Seixal sobre o candidato ao resto do público. Pronto, mas tudo bem, eu retiro Faça a pergunta, se faz favor. Retiro a situação. Eu gostava de saber se, eventualmente, a CDU não tiver a maioria absoluta, qual é a alternativa que tem? Boa noite, Sónia. De onde? Olá, boa noite a todos os presentes. Eu sou de Correios. É o seguinte, falou-se aqui de saúde, falou-se aqui de saúde mental, e eu gostava de saber o que é que vai ser feito em relação à parte do urbanismo, porque nós continuamos a ter problemas graves a nível do urbanismo, nomeadamente a resolução de problemas de ruído de estabelecimentos comerciais que funcionam em prédios mistos e que, efetivamente, neste momento, falando mais concretamente, trazem um grande dano a uma munícipe do Concelho de Seixal, nomeadamente Santa Marta do Pinhal, que está neste momento em vias de frequentar consultas psiquiátricas e que está neste momento com a Comissão de Proteção de Menores à perna, digamos assim, passa a expressão, porque
efetivamente, por causa desta falta de controle de ruído, o seu filho deu cerca de 218 faltas na escola, por enxaquecas, problemas de saúde, portanto. E eu gostava de perguntar a todas as pessoas, e portanto, neste caso aos candidatos que aqui estão, o que é que pensam em fazer em relação à regulamentação camarária para prédios mistos, porque efetivamente isto traz, embora muita gente possa levar isto como um ataque pessoal, não é um ataque pessoal, é uma questão de sossego, é uma questão de bem-estar, é um direito que é de todos e que é para todos. E gostava de perceber se uma situação que já dura há 15 anos para ser resolvida, naquele sítio em específico, se vão demorar mais 15 anos para resolver a mesma situação. Muito boa noite. Sofia, é de onde? Sou de Pinhal de Frades. A questão que eu quero colocar é, no Conselho do Seixal não existe uma instituição para portadores de doentes de Alzheimer ou outras demências. Não existe nenhuma rede de apoio aos cuidadores informais destes doentes. As auxiliares da ação direta não recebem formação para cuidar destes doentes. No Lar do Seixal existem pessoas que entram com cunha. Algumas destas pessoas entregam imóveis à instituição para terem vaga no lar. Há 3 anos que ouço falar de um terreno em Pinhal de Frades para a construção de um centro de dia. Até agora o centro de dia não foi construído. Começando pela questão colocada pelo Sr. Município João Lira, não há dúvida nenhuma que eu sou vereador da Câmara, já é o meu segundo mandato. Portanto, já fiz 2009, 2013 e agora estou a fazer 2013, 2017. E gozei de 2 experiências interessantes. No primeiro mandato não tive qualquer pelouro e agora tenho o pelouro a meio tempo. Respondendo à questão que o Sr. candidato Joaquim Santos, atual Presidente da Câmara, disse de que existe um diálogo e uma partilha na gestão da autarquia. Bom, tem dias e tem horas. São poucos, hein? São poucos. Sim, porque grande parte das coisas que passam na Câmara passam sem eu ouvir e sem saber. Mas, enfim, de partilha e diálogo, algumas coisas me são ditas, mas pouquinhas. Por exemplo, eu sou vereador a meio tempo da Proteção Civil. O orçamento da Proteção Civil, em 90% do orçamento da Proteção Civil são os apoios aos bombeiros. E bem, nunca fui convidado a reunir com bombeiros, em 4 anos. Portanto, em termos de partilha, a coisa, enfim. E, portanto, quando se tem uma maioria absoluta, o que não se faz com uma maioria absoluta, põe-se flores na lapela e faz-se aquilo que se bem deseja. Mas sempre com a flor na lapela, que dá jeito, não é? Para a gente mostrar. Não. Tem havido pouco diálogo e pouca partilha, para não dizer pouquíssimo. E só para concluir, o senhor candidato Joaquim Santos falou no Splash Seixal. Eu só soube do Splash Seixal, já ele estava a ser feito. E sendo vereador a meio tempo, passou-me por cima. E já agora sobre o Splash Seixal vou só dizer uma última nota. Quando eu vejo CM Seixal neste momento, às vezes fico engasgado porque nunca sei se CM Seixal quer dizer Câmara Municipal de Seixal, se quer dizer Correio da Manhã Seixal. Porque às vezes, em determinada altura, começa a ter problemas. É um bocado assim. Bom, sobre a questão apresentada para Sónia Alves. É grave essa situação, Sónia, é um facto. Naturalmente, nós temos muitas situações no nosso Conselho e que não é por falta de legislação. Muitas vezes é falta da aplicação dessa legislação. E essa é uma das situações que tem que existir de uma forma muito clara e muito concreta. Porque senão aparece aquela célebre máxima que nós não gostamos, de que se é forte com os fracos, mas fraco com os fortes. E essa é que não pode ser. A legislação é para aplicar a toda a gente, independentemente do seu poder e do seu peso. É feita uma avaliação das condições, estamos numa situação de ilegalidade. Tem que se agir rapidamente. Pois se não fizermos isso, naturalmente o descrédito e a desconfiança das populações sobre o poder, quer central, quer local, vai aumentando progressivamente. E estamos claramente a contribuir para um enfraquecimento do poder local e da democracia. Não é possível. Tem que ser mais célere nestas decisões.
De acordo com o que disse, não é possível durar-se 15 anos para resolver uma situação. Se assim é, elas têm que ser resolvidas atempadamente. Sobre a Sofia Figueiredo, dizer-lhe que, sem dúvida nenhuma, o problema dos idosos é um problema que é transversal a todo o país e que no Conselho de Seixal, que era um conselho muito jovem, está a deixar de o ser. Se as pessoas olharem para os censos de 2011 e fizerem uma comparação com 2001, aumentou quase em 50%, não 50%, mais, em 61% o número de pessoas com mais de 65 anos do ano 2001 para 2011. Em 2001 tínhamos 15.127 pessoas com mais de 65. Em 2011 tínhamos 24.443. E, naturalmente, neste momento já teremos 30 e tal mil. E é uma situação que vai continuar a crescer. Não tenhamos dúvidas. É uma situação que é transversal à sociedade ocidental. O Conselho de Seixal não padecia muito com esta situação, mas vai usando. O índice de envelhecimento neste momento do Seixal é já de 94,9, o que é grave. É uma população já tendencialmente envelhecida. E tem que se pensar, a médio e longo prazo, em estratégias para darmos apoio aos nossos idosos. É fundamental. E a posição do Bloco não é a institucionalização dos idosos. Claramente que, em determinada altura da sua vida, quando já tiverem uma total incapacidade de se cuidar de si próprios, ou mesmo com o apoio, terão que ir para um local desses. Mas até lá devemos fazer o esforço, o máximo esforço possível, para que as pessoas possam continuar em sua casa, com o apoio, até porque a maior parte das pessoas são propriedades da casa. É uma outra dado também. 80% da população social é proprietária da sua habitação. E, portanto, as pessoas compraram com muito esforço a sua casa ao longo de anos e, naturalmente, é com muita mágoa que muitas vezes saem de lá. E, portanto, esse é um cuidado acrescido. A rede de cuidadores é fundamental, o apoio domiciliário deve ser ampliado e apoiado, pois aí é que devemos apostar claramente. Num contacto direto com a população, no seu local de residência, na proximidade com os seus vizinhos. É isso que temos que continuar a manter até o mais possível em relação aos nossos idosos. Boa noite. Boa noite. É de onde? Eu sou aqui da Amora, Seixal. Antes de mais, o meu nome é Nuno Pombo, sou militante do PCP, sou eleito pela CDU, na Assembleia de Freguesia da Amora, e sou candidato pela CDU. Gostava de colocar duas questões rápidas, portanto não se preocupe. Uma questão. Rápido, mas rápido, será muito rápido. Primeiro, gostava de perguntar se os senhores têm noção do valor em milhões de euros, ou o que quer que seja, de investimento público por parte do Estado Central, por parte dos governos, PS, PST e CDS. Se têm noção de quantos milhões foram investidos neste Conselho? Se têm noção, no governo PST e CDS, que obra é que aqui está feita neste Conselho que tenha sido da autoria dos vossos governos? Vamos sair daquela porta e vamos ver por metro quadrado qual é o investimento público que foi realizado pela Câmara Municipal de Seixal ao longo destes 43 anos e o que foi realizado pelos 12 governos constitucionais. Está feita uma pergunta. A segunda questão tem a ver, que eu acho... Só posso fazer-lhe uma pergunta, porque senão depois tem que deixar os outros presentes fazerem duas perguntas. Vou deixá-lo fazer, não sei se vão responder. É muito relevante, porquê? Porque foi levantada a questão da abstenção. Eu gostava de perguntar aos senhores, se os senhores sabem, têm noção qual é o concelho do país com o maior nível de abstenção? É Cascais. Podem ter a certeza que é o Conselho de Cascais. O Conselho de Cascais é governado, autarquicamente, pelo PST. E também não sei se os senhores sabem qual é, a nível nacional, qual é a melhor experiência de orçamento participativo em termos nacionais. Sabem qual é? Cascais. Então, portanto, como é que é possível que no mesmo Conselho haja estas duas realidades tão díspares? Muito obrigada. Muito boa noite, José Lourenço. Vamos para aqui descer um degrau para nos verem. Boa noite. Boa noite. É daqui? Sou daqui, sou de Correios. Também, enfim, uma declaração relativamente a intenções e transparência. Eu também, este ano, sou candidato como independente pelas listas da CDU, o que muito me honra. E também sou conhecido aqui por ser membro da Comissão de Utentes da Saúde e, como tal, eu não poderia deixar a oportunidade de intervir por dois motivos. O primeiro, por verificar que num tema tão transversal a toda a população e que é comumente aceito como um dos principais problemas do nosso Conselho, que é a saúde, ver tanta impreparação
por parte de alguns candidatos relativamente a esta matéria, nomeadamente não conhecerem os dossiês daquilo que estamos a falar, concretamente o Hospital de Seixal e os centros de saúde. A pergunta, se faz favor. E como tal, eu gostaria de vos colocar uma questão relativamente ao nosso Conselho, embora seja um projeto a nível nacional, relativamente ao nosso Conselho. Qual é a posição de cada um dos candidatos, independentemente do partido que representa, porque cada um de vocês tem uma ideia própria relativamente àquilo que hão de fazer. Qual é a vossa opinião quanto à municipalização, seja da saúde, seja da educação, que são as duas áreas principais onde poderá afetar grandemente as populações? Qual é a vossa opinião? No vosso caso, na vossa opinião, isso trata-se de uma descentralização ou de uma clara desresponsabilização que foi iniciada por vontade do PSD e que tem continuidade agora no PS? Vítor Sarmento, muito boa noite. Boa noite. É daqui? De onde é? Do Seixal. Partindo do princípio que todos os senhores candidatos conhecem todo o processo inerente às obras que decorrem no núcleo antigo do Seixal, que conhecem todas as tramitações que têm provocado atrasos imensos, conhecem as opções que foram tomadas no domínio dos materiais usados no solo, das opções do corte de ruas, da redução de estacionamento, das opções de blocos de estacionamento previstos e ainda em fase de arranjo. Partindo desse princípio, eu gostaria de saber se, de acordo com esse conhecimento, o que fariam de diferente relativamente àquilo que é possível verificar agora que estamos a ver as obras do solo a serem realizadas, porque as de subsolo penso que são relativamente pacíficas. O solo, agora que está-se a visualizar como é que vai ficar o futuro e a perspectiva do futuro, gostaria de saber se concordam, se fariam diferente e o que é que fariam diferente. Joana Candeias, qual é a questão? A questão, eu gostaria de ouvir os candidatos que ainda não se pronunciaram de forma operacionalizada neste aspecto. Qual é que é, neste caso, a exceção do candidato do PSD, que já falou que iria fazer um inquérito e uma investigação sobre a saúde mental a nível do Conselho, e o candidato do PAN, que falou que se iria debater e bater para ter serviços de consultas de psicologia e psiquiatria nos serviços de saúde, os outros candidatos o que é que estão a pensar de forma operacionalizada, pragmática, sobre a saúde mental no Seixal? E já agora, uma vez que eu também fiz parte do Conselho Municipal de Segurança neste último mandato, o que é que os restantes candidatos, à exceção do candidato da CDU, que já disse que continuarão a apoiar os bombeiros, porque são membros da Proteção Civil e fazem parte da Proteção Civil, o que é que os outros candidatos estão a pensar fazer do ponto de vista da Proteção Civil neste Conselho, uma vez que é um Conselho que faz parte da Baía do Tejo, temos a falha do interior do Tejo, que é uma falha muito ativa sismicamente, para preparar melhor o nosso Conselho, uma vez que nós temos pontos de reunião no Conselho que estão em leitos de cheia, com riscos de derrocada, etc. O que é que pretendem fazer? Que ainda não ouvi ninguém, excetuando o candidato da CDU, a falar sobre isto. Bom, muito obrigado. Vou começar por responder ao Nuno Pombo e dizer-lhe que, de facto, o Conselho que teve a maior abstenção em 2013 não foi Cascais, mas Sesimbra. 62... Se quiser tirar messas disso, tiramos. 62,2 Sesimbra, 62 Cascais. Mas a seguir foi Palmela com 61,5, Setúbal com 61,3 e Seixal com 61,1. E, portanto, querer fazer a alocação de causa e efeito, orçamento participativo, maior abstenção, olha que os outros 4 conselhos que aqui referenciei, nenhum tem orçamento participativo e tem abstenção deste tipo. Portanto, a relação orçamento participativo não é assim tão normal. Hein? Portanto, convém quando quisermos levantar a nossa bandeira, não vale tudo. Convém termos dados. Pronto, ok. Se quiserem discutir depois comigo, eu discuto. Agora vou continuar. A questão do investimento. Claramente não tem havido muito investimento do Governo Central aqui, é um facto. Mas olha que da autarquia a coisa também não tem sido assim descorreta. Aliás, eu li 2 entrevistas do atual Presidente sobre os projetos que ele mais se orgulhava de terem sido feitos. Bom, falou na oficina de artes Manuel Gargaleiro, que começou por ser um museu, mas depois o museu perdeu-se a meio do caminho, já só virou oficina. E sabe onde é que tem início este museu-oficina, em termos de obras? Desde 2010. E foi inaugurado em 2016. As obras do núcleo urbano antigo de Seixal eram para estar concluídas precisamente no final do mês passado, mas do ano anterior. O Museu da Metalística está lá escondido. É um esqueleto.
and so on. Portanto, a questão não é fácil. E em termos deste investimento, convém que as pessoas saibam do que falam. Convém ter uma noção do que é o orçamento da Câmara. A Câmara tem um orçamento médio, como já aqui foi dito, de 80 milhões de euros. Claro que depois poderá variar em função de um aumento de receitas que de vez em quando vai surgindo. Se nós analisarmos as despesas fixas que a Câmara tem, entre vencimentos, entre rendas que são 5 milhões, entre serviço da dívida que são 8 milhões, entre saneamento 6 milhões, RSU 2 milhões e meio, iluminação 4 milhões,5 e despesas gerais de funcionamento 15 milhões, dos 80 milhões sabe quanto sobra? 5 milhões. Portanto, a coisa não é fácil. E, portanto, encher a boca de investimento, cuidado. Cuidado. Porque este é o orçamento típico da Câmara, que depois poderá variar de uma forma ou de outra. Mas é isto. E, portanto, quando queremos falar de alguma coisa, temos que ter conhecimento profundo dos números. Naquilo que o Sr. candidato Joaquim Santos, atual Presidente da Câmara, disse sobre a questão do IMI. Até porque também nessas entrevistas o Sr. Presidente da Câmara disse que um dos grandes orgulhos era a redução da carga fiscal no Conselho durante o seu mandato. Vou dizer. Em 2013, a taxa do IMI era 0,395. Vai acabar com uma taxa de 0,4. Desceu duas vezes o IMI. Porque aumentou 2 vezes. Bom, portanto, a questão é simplesmente essa. E tudo isto por causa de um plano de consolidação orçamental que tivemos que assinar por causa do endividamento excessivo que tínhamos. Aliás, a auditoria do Tribunal de Contas o diz. E há que ver que, em termos de IMI, em 2013, recebemos de IMI 21 milhões. Sabe quanto é que se recebeu em 2016? 27 milhões. Se isto é redução da carga fiscal, eu vou ali e já venho. Mas, na fatura da água, eu digo claramente, temos uma fatura da água das mais baratas da área metropolitana de Lisboa e do Porto. Sem dúvida. E eu não escondo isso. Mas sabe quanto é que aumentou a fatura da água de 2013 para 2017? 10%. Só no RSU, pagávamos taxa de RSU 25% sobre o consumo da água. Sabe quanto pagamos agora? 45%. Aumentou 80% a taxa da RSU. E isso verifica-se nas receitas. Em 2013, de RSU, tivemos 2,2 milhões de euros. Em 2016, 3,5. Aumentou 60%. Isto não é reduzir a taxa fiscal. Bom, passando agora a outras questões. A questão da municipalização. Claramente o Bloco tem uma posição muito clara sobre isso. O Bloco não é contra a descentralização de competências. Mas ela não pode ser feita fechada entre 4 paredes, sem discutir claramente com o poder local. Tem que ser discutido quais as competências que poderão ser transferidas para as autarquias. E, naturalmente, com a respectiva verba que permita uma execução clara dessas competências transferidas. Mas há algumas áreas que nós não aceitamos sequer a descentralização, que é a questão da área da educação. Nós somos completamente contra uma educação, 308 projetos de educação neste país. Não é possível. Não queremos isso. E, portanto, há algumas áreas que não são possível discussão assim. E, portanto, as questões têm que ser muito bem discutidas e aprofundadas, e não é só nas 4 paredes do Governo que nós queremos fazer isso. O Vítor Sarmento, sobre a questão do núcleo urbano antigo Seixal. O núcleo urbano antigo Seixal é um bom exemplo sobre aquilo que eu disse no início da minha intervenção acerca da participação dos cidadãos na vida do município. Nada foi discutido com as pessoas antes de começar a fazer aquilo. O projeto foi... Se me derem a primazia de eu falar, eu falo. Senão não digo nada. Vamos lá ver uma coisa. Os fóruns seixais, quando são feitos, são apresentados como facto consumado. Ponto. Vamos lá ver uma coisa. Eu não fui a fórum seixal nenhum em que dissemos temos a ideia de fazer isto. Deem-nos ideias para a gente pegar as vossas ideias, trabalharmos e daqui a 6 meses vamos cá com uma proposta de projeto. Não é isso feito. Aparece feito. E essa questão, aliás, por exemplo, tivemos um caso muito concreto que foi no Fórum Seixal, que foi feito ali na Timor Seixalense, na altura em que a nova empresa entrou, em que houve uma pessoa que fez uma pergunta pertinentíssima. Se a rua a fechar ao trânsito devia ser no Novras ou ao Paiva Coelho. Foi discutido isso? Foi discutido? Quando isso acontecer, eu quero ver a Nunalvas quando vier a nortada do pessoal nas esplanadas. É aí que eu quero ver. E, portanto, eu pergunto, essas questões são fundamentais. Nós temos de discutir com as pessoas profundamente antes de fazer alguma coisa.
Falando logo agora na proteção civil, que é a minha área, e fui aqui muito enaltecido pelo Sr. Vereador Ricardo Rodrigues, só para dizer, naturalmente temos um plano municipal de emergência e as questões em termos de catástrofes são estudadas. Em termos de cheias, em termos de sismos, estamos com zonas, efetivamente, há zonas limitadas no Conselho, de zonas de concentração da população, e há um conjunto de estudo feito e o Plano Municipal de Emergência que tem como objetivo ir cada vez mais para o terreno e é fundamental criarmos unidades locais de proteção civil junto das juntas de freguesia para trabalhar mais próximo da população, mas dizer uma última palavra. Em termos de proteção civil, cada um de nós é aí que começa a proteção civil. E a pergunta deixo só no ar com esta questão do sismo. Quantas pessoas que aqui têm um kit de sobrevivência em casa para um caso de sismo? Muito obrigado. O Bloco de Esquerda apresenta-se a esta candidatura autárquica de 2013 com uma equipa... 2013 não, 2017, sou um pouco atrasado. Com uma equipa com experiência e com provas dadas ao longo destes últimos 8 anos. Desde a altura que elegeu um vereador, tem naturalmente aprofundado o seu conhecimento e a sua experiência autárquica no Conselho, não só aquela que já vinha trazendo da Assembleia Municipal, como aquela que agora acrescentou com o conhecimento e a experiência adquirida na Câmara. É uma equipa de continuidade, orgulhamos-nos de apresentar os mesmos candidatos que apoiámos há 4 anos, portanto, gente que foi eleita e que ganhou experiência e adquiriu um saber acrescentado durante estes 4 anos. E temos condições neste momento para podermos assumir um outro protagonismo em relação à autarquia. Naturalmente, o objetivo principal que o Bloco tem nestas eleições é aumentar o número de votos, é aumentar, consequentemente, o número de eleitos e, a partir daí, poder ter maior influência na governação da autarquia. É fundamentalmente isso que nos leva. Em termos dos valores e dos princípios que a nossa candidatura apresenta, eu já os evidenciei aqui na minha primeira apresentação, mas gostaria de reforçar claramente que há situações que nós temos que ter em muita linha de conta. Não só as questões de cidadania da abstenção, que devemos reforçar e devemos combater essa situação, como forma de aumentar e de melhorar a qualidade da nossa democracia e do nosso poder local. É fundamental, claramente, trabalharmos na área da criação do emprego e na atração do investimento. Temos que ter essa posição, desde que, naturalmente, as empresas venham para aqui, garantam as condições de defesa dos direitos dos trabalhadores, serão aqui recebidos como forma, efetivamente, de promover o desenvolvimento do Seixal. Temos que trabalhar em articulação com as empresas que cá existem. Devemos, naturalmente, incentivar o associativismo empresarial, porque é uma das carências que verificamos aqui e que muitas vezes há dificuldade no diálogo com essas situações. A autarquia não tem estado virada para trabalhar em articulação com uma entidade que é única quase no distrito de Setúbal, só tem uma outra semelhante, e que poderia contribuir bastante para o aumento e melhorar a qualificação dos municípios do Seixal e, dessa maneira, potenciar a atração do investimento, que é, por exemplo, o Centro de Formação Profissional do Seixal. É um espaço que abrange uma área muito grande da nossa península e não tem sido olhado devidamente para a autarquia. É fundamental que se colabore cada vez mais com o Centro de Formação do Seixal, até porque, infelizmente, a nossa autarquia, durante anos, não conseguiu ter a visão estratégica que era fundamental de termos um polo universitário. Isso nos deixou muito debilitados em termos de um desenvolvimento dos nossos municípios, que é fundamental. E por isso o Bloco assume claramente que nas próximas eleições, e segundo o seu lema de campanha, que a alternativa é Bloco, assume claramente que as maiorias absolutas empobrecem a democracia e não devem ser eternas. Votar no Bloco, aumentar a força do Bloco no Seixal, será o garante de uma democracia de melhor qualidade, potenciadora de maior participação da população. Dia 1 de outubro, votemos Bloco. Muito obrigado.